Mas para a terra que estava aflita não continuará obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda com o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meus irmãos, das 7 maravilhas, maravilhas do mundo antigo, dentre elas, configura os jardins suspensos da Babilônia. E o relato bíblico no profeta Daniel fala que Nabucodonosor, certamente ele ali, vendo toda aquela proeza que ele havia feito sobre as suas ordens, sobre o grande império babilônico, ele se orgulha, se vangloria de ser este um feito dele, de fato, algo grandioso. As muralhas, mais de 16 quilômetros, conforme consta os historiadores, de comprimento, mais de 30 metros de altura. Era algo grandioso e eram jardins, vários ali, e ele se vangloria dizendo: tudo isso eu fiz, tudo isso é meu. E veio a sua ruína, porque ele, se vangloriando, depois de 1 ano, ele é expulso do seu reino, do seu trono. Ele vem a virar como que um animal e vive comendo mato. É uma doença chamada zoantropia. Ele fica por um certo tempo assim, e depois que Deus o humilha bastante, o Senhor, na sua misericórdia, o restabelece. Ele vai retomando todas as coisas, o seu reino, o reinado, vai retomando, e aí ele reconhece que de fato quem é grande é Deus. Ele é maravilhoso, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas. E às vezes a humanidade, diante de coisas tão grandiosas, elas caem um queixo. E até crentes, o apóstolo João, na carta, melhor dizendo, no livro de Apocalipse, diante de tantas visões que Deus lhe deu, ele, num determinado momento, numa dessas visões, um anjo ali aparece, e ele, de tantas visões que ele vê tanta maravilha, que diz o texto que ele se prostra diante do anjo para adorá-lo. E o anjo imediatamente então diz para ele: não, levanta, eu sou conservo teu, e adora só a Deus. Meus irmãos, esse texto do livro do profeta Isaías nos apresenta o menino que nasceria, a esperança de Israel, a esperança de todos, porque era a terra dos gentios, ali havia obscuridade, mas ele viria ali e transformaria aquilo. Ou seja, os olhos da humanidade, acima dos feitos humanos, devem estar postos em Jesus Cristo. Deve estar olhando firmemente todos para Jesus Cristo, de tal maneira que ele anuncia muito tempo, quase 700 anos antes do nascimento de Cristo. Ele faz essa profecia que viria um menino, e o seu nome, eu queria destacar exatamente esse primeiro nome. E o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso
conselheiro, de vários nomes que ele dá, ele recebe, revelando a sua mensagem, o seu caráter, a sua missão. Ele recebe este nome, e é um nome superlativo, é um nome acima de todo nome, é algo extremamente elevado, de tal maneira que começa a dizer: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. E eu creio que este nome, meus irmãos, nos dá alguns exemplos. Eu queria destacar 4 exemplos para nós, do que este nome ajuda a entender a grandiosidade, a superlatividade do Senhor Jesus sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, materiais ou imateriais, todas elas, a estar acima. E um desses exemplos desse nome Maravilhoso Conselheiro está relacionado com a maturidade dessa criança que nasceria, da profecia de quase 700 anos antes do nascimento de Jesus. É a maturidade desse conselheiro, Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro em maturidade. Quando nós começamos a pensar no ministério do Senhor Jesus, ele recebe esse nome Maravilhoso Conselheiro. Há uma sabedoria totalmente elevada e espetacular, e nós começamos a observar isso de várias maneiras. Olhando diretamente para Jesus, nós encontramos isso nele quando ele tinha apenas 12 anos de idade. 12 anos de idade, mas com uma maturidade, com uma elevação em sabedoria para falar, para aconselhar, para transmitir sabedoria e ensino, que ele estava onde? No meio dos doutores da lei, homens que tinham experiência, conhecimento profundo, e ele com 12 anos respondendo, ele com 12 anos fazendo perguntas tão elevadas, que estes doutores da lei, eles ficaram o quê? Maravilhados, admirados da beleza que havia ali, da grandiosidade, da maturidade desse menino de 12 anos, mas com uma sabedoria que é certamente sabedoria de Deus, sabedoria divina, a maior sabedoria. Essa sabedoria, meus irmãos, aqui na profecia, quando nós olhamos, vemos essa maturidade, vemos essa elevação, mas não apenas neste aspecto de maturidade, apenas por conta da idade tão novo e falando tão bem, revelando sabedoria tão elevada, mas ele é tão maravilhoso nessa sabedoria, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando pensamos no Velho Testamento, um homem de grande sabedoria, quem talvez nós haveremos de lembrar? Do rei Salomão, um homem que, novo ainda no reinado, ele pede ao Senhor: o Senhor dá oportunidade para ele pedir o que ele quiser, e ele pede sabedoria, e diz que não houve antes dele, nem depois dele, um rei mais sábio. Ele mostrou a verdadeira sabedoria. Ele mostrou logo no início, quando aquelas 2 prostitutas, cada uma tendo o seu filho, e uma deitando sobre o seu, morreu, ela inverte, pega o morto, põe para o outro, e o dela coloca junto de si, e quando a mãe vê a criança morta, fala: mas esse não é o meu filho. E levam para onde? Para Salomão. E Salomão então recebe essas 2 mulheres, e cada uma dizendo: o filho vivo é meu, o morto é da outra. E ele começa a usar a sabedoria. Ele fala: bom, já que tem 2 mulheres reclamando por um único filho, o vivo, corta o filho e metade para um, metade para outro. Pronto, fica resolvido. A mãe verdadeira, sentindo compaixão: não, por favor, pode deixar com a outra. Dê para essa. Essa é a mãe. Essa não quer a criança cortada, porque nem filho dela era. Essa quer o filho, ainda que seja na mão da outra, ela quer vivo. E todos ficaram encantados com a sabedoria, e ele realmente manifestou. Ou seja, a sabedoria do menino é tão maravilhosa, é tão elevada, que é espelhada antes dele, depois de Davi, do filho de Davi, bem antes aqui de chegar no profeta Isaías, de fazer a profecia, de pessoas espelhar a sabedoria que era de homem, mas a qual ele pediu para Deus. E quem deu sabedoria para Salomão? Deus. A sabedoria veio do
céu. E ele manifestou essa sabedoria. É tão maravilhosa, numa maturidade, numa elevação tão grande, que a humanidade, quando revela verdadeira sabedoria bíblica, sabedoria que confirma os ensinos da palavra de Deus, mostra que é a sabedoria de Cristo, apontava, porque Jesus é o rei, e não há rei mais sábio do que ele. Porque Salomão no final da sua vida foi uma vida triste, uma vida de idolatria. Não sabemos quando ele largou isso, a Bíblia não nos relata. Mas o que a Bíblia relata é que ele, com tanta sabedoria, acabou tendo com a idade avançada, com grandes idolatrias, mostrando falta de sabedoria. Cristo não, desde criança e muito mais quando adulto. O pai da fé, Abraão é conhecido como o pai da fé. Era um homem já de idoso, 75 anos, quando saiu da sua terra, da terra da sua parentela lá de Harã. E ele sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. E ele, pela fé, ele sai, ele deixa todas as coisas, apesar da idade, apesar de estar acostumado, vai com a sua mulher, o seu sobrinho Ló, com todos os seus servos e animais, ele segue aquela jornada, antes morando em local fixo, agora de tenda em tenda. E ele sai, e ao sair, meus irmãos, há um momento em que o seu medo, em que o conduz, ele dá vazão ao seu medo, e o que o conduz, esse medo, que deve ser lançado fora, ele não lançou, e aí ele entrou em incredulidade. Ele tinha ouvido o Senhor Deus chamar para ir para uma terra que ele mostraria, que o Senhor Deus mostraria, mas aí quando ele foi chegando lá na terra, vamos dizer, dos filisteus, com Abimeleque, ele fica com medo de que vão matá-lo, porque a esposa era muito bonita, e cobiçando a esposa, então o mataria. E ele, com a incredulidade, ele afirma: ela é minha irmã. Era verdade, meia verdade, porque mais do que irmã, era a esposa dele. E ele, que é o pai da fé, num certo momento age com incredulidade, ou seja, com falta de sabedoria, e com a idade já tão avançada, mas Jesus, muito mais jovem, sempre mostrou verdadeira sabedoria. E aí encontramos, meus irmãos, este exemplo de elevação nessa maturidade. E acima de tudo, meus irmãos, porque quando alguém passa por uma luta, eu me recordo quando ainda no seminário, o nosso pastor, o nosso professor de homilética e assuntos pastorais, ele perguntou na classe: quem já não tem pai ou mãe, ou nem o pai e nem a mãe? E poucos levantaram a mão. Eu fiquei com a minha mão baixada, porque eu tinha os meus pais e a minha mãe. E aí ele disse: olha, vocês vão ter que aconselhar pessoas. E talvez você não tenha essa experiência, mas quando você mesmo tiver as suas experiências de perder alguém da família, o seu conselho vai ser até mais fortalecido. Vai ser alguém também que já passou por aquilo, como a pessoa que vem até você. Mas o Senhor Jesus, quando manifestou a sua sabedoria, e era maravilhosa, ele dava conselhos, ele não precisava necessariamente ter perdido todas as coisas, ou um pai, ou uma mãe, ou um filho, mas ele sabia muito bem, porque ele é o próprio Deus, ele não precisa fazer uso de conhecimento experimental para ter experiência. As pessoas não precisam necessariamente entrar nos vícios para saber que isso é uma fria, uma furada. Mas mais do que isso, ele sabia o que é padecer. Ele padeceu, ele sofreu terrivelmente, ele deixou o lar, deixou a glória e se humilhou. Nós lemos que ele nasceu na manjedoura, porque não havia lugar para ele. Então, quando ele falava com as pessoas, o seu conselho era mais do que experimental. Ele sabia o que era dor, sabia o que é sofrimento, e de tal maneira que ele passou por um sofrimento que ninguém passou, e ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então esse maravilhoso
conselheiro se apresenta numa elevação tão grande que ele se exemplifica na sua maturidade. Mas não apenas isso, também na sua santidade. Santidade, esse conselho é maravilhoso, porque é um conselho santo. É um conselho de quem fala e não tem falha alguma. É um conselho de quem aconselha, dá um bom conselho. Mas esse bom conselho, mais do que ser bom, é porque reflete o caráter dele. E ele é bom, ele é santo. E aí a gente recorda, muitas vezes a pessoa vai ao cardiologista e o cardiologista pergunta para o paciente: você fuma? Ah, eu fumo, doutor. Então você tem que parar de fumar, porque isso está causando sérios problemas para a sua saúde. Ou você para de fumar, ou você para de vez. E às vezes o próprio médico, que dá um excelente conselho, ele tem no bolso o quê? Um maço de cigarro. Jesus, o maravilhoso conselheiro, e que encanta as pessoas porque é totalmente elevado, é quando ele fala alguma coisa, ele não fala simplesmente algo que é bom, ele é bom e ele vive essa bondade, ele expressa aquilo que ele vive, ele não apenas dá uma receita, ele fala do que ele faz. E é por isso que a Bíblia fala de Jesus, que muitos das multidões que se reuniam ao redor dele quando ensinava, elas ficavam admiradas por sua autoridade, porque não era como os fariseus, como os escribas. Por quê? Esses falavam para fazer coisas certas, mas eles mesmos não seguiam o conselho. Jesus não, é um conselho santo, é límpido, é puro, e esse conselho é exemplifica então o que quer dizer este nome, maravilhoso conselheiro, é que ele é santo, há uma santidade, aquilo que ele fala é o que ele vive, o que ele vive é o que ele prega, é totalmente santo. Quando nós lembramos agora não do apóstolo João, mas agora lembrando do apóstolo Pedro, houve uma ocasião em que nós muito bem conhecemos, que é um momento da falha dele, quando ele se orgulha, a exemplo de Nabucodonosor, ele se orgulha e então ele diz: não, mestre, não, Senhor Jesus, eu não vou ser como os demais discípulos apóstolos, não, eu nunca vou te negar, nunca vou te abandonar. Antes que o galo cantes, Pedro, tu me negarás 3 vezes. O galo nem vai cantar 2, e você já terá negado 3. Às vezes nós achamos que nós somos santos o suficiente, mas nós não somos santos o suficiente. Nós precisamos de Jesus, porque Ele é santo o suficiente. Quando anuncia o nascimento de Jesus, o anjo diz para Maria: o ente santo que há de nascer, este é santo, e será chamado o Filho do Altíssimo, porque Ele é santo. Então ele tem essa elevação e é maravilhoso, se destaca, é algo fantástico, porque os seus conselhos, as suas palavras de sabedoria revelam uma elevação em maturidade, revelam uma elevação em santidade, mas também revela uma elevação em benignidade. Benignidade, meus irmãos, é alguma coisa mais ou menos assim, é algo às vezes difícil de distinguir benignidade de bondade. Bondade são coisas boas que são feitas, e fazer bem uma coisa benignamente é fazer algo bom em elevação. Fazer bem mesmo, benigno, fazer em níveis elevados, como o jovem, o filho pródigo, quando ele vai, larga o pai, abandona, não quer mais saber, e pega a herança, antes que o pai morra, e o pai dá, ele gasta tudo com mulheres, com farras, e ele fica numa situação de penúria, e ele lembra do lar, quanta fartura, quanta coisa boa, e ele jogou por fora, e ele já arrependido, ele fala: eu vou voltar para casa, vou dizer: pai, pequei contra ti, nem me considera mais como filho, me trata como servo, dá um cantinho para mim, me dá um serviço, isto basta. Mas o pai não faz algo bom, ele faz algo muito mais do que
bom. Não, põe a sandália no meu filho, põe o anel, põe uma roupa decente nele, põe a capa e mate um animal, nós vamos comemorar. Diz que não é o filho que vai correndo para o pai, é o pai que sempre esperava que o filho se arrependesse. E quando vê, o pai é que sai correndo e dá um abraço no filho. Meu filho querido, você retornou, eu orava, eu esperava, e você está aqui, e vamos comemorar, vamos celebrar. Isto é uma ideia de benignidade, e Jesus, o maravilhoso conselheiro, ele é exemplificado nessa benignidade, porque ele dá algo grandioso, ele dá algo tão elevado, ele faz algo grandioso. Lembrando até mais uma vez do apóstolo Pedro, em uma ocasião muito difícil, quando o ministério de Cristo no início foi de multidões e multidões, mas depois foram abandonando, e quando Jesus sai do Getsemane, porque os guardas já estavam ali, diz que todos os discípulos o abandonaram. E nesse momento decrescente de que as pessoas foram deixando de seguir a Jesus, João no capítulo 6 relata isso, e mostra que é Pedro, ali liderando os discípulos, quando Jesus diz: olha, vocês também estão escandalizados com o que eu acabei de dizer, vocês podem ir embora. E Pedro se apresenta e diz: não, mestre, o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Veja a benignidade. Ele é tão benigno que ele tem um poder maravilhoso, extremo, de fazer as coisas que não existem vir ao mundo. Diz a instrução da Epístola aos Hebreus, que falando de Jesus, ele é a expressão exata do seu ser, nele tudo subsiste, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este mundo que nós estamos vivendo, ele continua, apesar de agressões, de guerras, de agressões na natureza, no ar, na água, em todos os aspectos, ele está sustentando, renovando a vida e dirigindo mais e mais. É Jesus que está fazendo, porque todas as coisas estão sobre o seu poder, as suas mãos, ele está cuidando. Ele tem poder de dar vida e vida eterna. Salvação é Ele, não é as nossas obras. Ele sustenta todas as coisas. A benignidade dele é superlativa, é totalmente elevada, e ele mostra isso para nós, e isso nós podemos compreender, exemplificando o que é maravilhoso, conselheiro. Este nome é tão grandioso, tão elevado, é porque ele é benigno neste nível, de nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E por fim, meus irmãos, este nome que ele recebe, tão espetacular, maravilhoso conselheiro, também pode ser exemplificado por sua graciosidade, maturidade, santidade, benignidade e graciosidade. Pensando nesses 4 exemplos, é gracioso. Ele nos dá coisas que são graciosas, boas, úteis, mas dá também de graça, porque nós, o que podemos oferecer para receber o ar? Quem pediu para nascer? Quem tem poder de dizer: eu sou santo, eu sou puro, eu sou digno de todas as coisas? Não, ele dá graciosamente, ele renova, diz a palavra de Deus, Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam cada manhã. Ele dá gratuitamente o ar, ele dá tantas coisas gratuitamente, verdadeiramente de graça, ele nos dá. E ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida não para que todas as pessoas sejam salvas, mas para que todos os eleitos, todos aqueles que creem nele sejam salvos. Ele dá graciosamente, porque quem rejeita, está rejeitando algo que veio de graça, veio sem custo algum seu próprio, mas custou a vida de Jesus. E graça dá a ideia disso. Quando nós perdoamos, quem perdoa está pagando o preço. E quem é perdoado
recebe a graça. Quem é perdoado recebe o quê? A graça. De graça, recebe o bem, coisa graciosa, boa, bela. E quem perdoa, paga. Paga. E é isso que aconteceu com Jesus. Esse menino é maravilhoso conselheiro, porque ele chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar gratuitamente. E ele dá de graça a sua vida, e ele morre, e é por isso que ele dá conselhos elevados. E com isso, meus irmãos, em mente, pensando nessa elevação toda, nesse nível tão elevado da sua sabedoria, do seu conselho, nós ficamos a imaginar, porque recentemente, Donald Trump afirmou que Jerusalém é a capital de Israel, ou seja, é a capital do povo judeu e, portanto, não é do povo muçulmano. Mas bem ali tem uma mesquita ali, onde ficava o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, ali tem uma mesquita, uma grande mesquita ali, e eles então querem chamar, dizer os muçulmanos, isso nos pertence. E há uma linha teológica dos fins dos tempos, de escatologia, que diz: fique olhando para Israel. É a linha pré-milenista dispensacionalista. Fique olhando, porque é Israel que nós temos que olhar. Mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala: olhe para Jesus, porque é Ele que é o maravilhoso conselheiro. Não tire os olhos de Jesus. Jesus não diz para nós olharmos para Israel. A Bíblia diz: veja Jesus, pense nas coisas lá no alto, onde Cristo habita, não nas coisas aqui da terra. Então não é para Israel aqui, é para pensar em Jesus, buscar a Jesus, e é Ele que devemos ter o nosso olhar. Nós podemos ficar encantados com muitas coisas belas, boas. Na formatura de Samuel, meu filho, lá no Mackenzie, certamente ali as pessoas, eram 7 classes de terceiros anos, e o Mackenzie já está pequeno, porque teve que fazer em 2 vezes, porque não cabe todo mundo lá no auditório Rui Barbosa. E foram então as 3 últimas, o Samuel era uma delas, e ali teve uma homenagem especial para dois estudantes, uma menina, uma moça e um rapaz, que tiveram notas excelentes, e ficamos admirados, maravilhados, todos ali, porque a menina, a jovem, ela ficou com média 9,5, o primeiro, o segundo e o terceiro ano, a média dela é 9,5, não é só no terceiro ano, de todo o colegial, de todo o ensino médio, 9,5, ficou em primeiro lugar, e recebeu então honras, aplausos e consideração do Colégio Mackenzie, por tamanha dedicação. E o rapaz ficou atrás, em segundo, com 9,3. Durante todo esse período, é muita coisa, todos ficaram maravilhados, e tem muitas coisas que nos deixam maravilhados. Mas Jesus é o que deixa-nos mais maravilhados? É Jesus que nos encanta? É Jesus o nosso olhar? É para Jesus que nós, quando damos conselhos, nós damos também conselhos maravilhosos, apontando eles para Jesus? Quantas pessoas estão com ódio, estão com rancor, estão com ansiedade, estão com tantos problemas do espírito, e elas precisam de Jesus. E um dos cantos que eu aprecio muito foi cantado, o pastor nem precisa falar, Deus já dirige, canta e põe: enquanto eu calei os meus pecados, envelheci os meus ossos. É isso que nós cantamos aqui, não mais ocultei, e aí então vem alívio. Nós precisamos de Jesus. Nós podemos ver muitas coisas boas, maravilhosas, mas se há um conselho, acima de todo o conselho é: arrependa-te e crê no Evangelho. E eu e você precisamos, cada momento, nas coisas que fazemos e não deveríamos fazer, nos o quê? Arrepender. E isso mostra a elevação,
aqueles que vão buscando, se arrependendo do Senhor, eles vão compreendendo o exemplo do que significa maravilhoso conselheiro. Sabe por que é maravilhoso? Porque Jesus falava e Ele vivia o que falava. Sabe por que é maravilhoso para mim e para você? Porque nós ouvimos e colocamos em prática. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado um homem o quê? Prudente, um homem sábio. E isso mostra o quê? Elevação. E todos quanto aqueles ficam maravilhados com todas as coisas muito lindas, elevadas, mas tão menos do que Jesus. Elas vão ser como um homem que fez a casa sobre a areia, e bate o vento, bate a chuva, vem a tempestade e cai. E diz o texto, e é grande a ruína. Meus irmãos, é grande a elevação. A elevação desse conselho, do maravilhoso conselho, é Jesus. E ele já desde criança e quando adulto. E é essa também, meus irmãos, uma segunda aplicação para as nossas vidas. Por que tem crentes hoje questionando se pode, se é justo, se é útil, se é digno ser comemorado o Natal? Já viram esses debates? Permita dizer, aplicando o texto da palavra. O texto, numa profecia quase 700 anos antes, fala que o povo que vivia em trevas viu grande luz. E essa luz veio quando Jesus o quê? Nasceu. E o menino, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. E com 12 anos mostrou que era maravilhoso mesmo. Não é apenas a cruz que é maravilhosa, a vinda é maravilhosa. Não é apenas para nós cantarmos a redenção da cruz, como Rude Cruz se erigiu. Sim, cante, mas cante também o nascimento. É todo ele maravilhoso, não é apenas um conselho, toda a palavra, e até antes dele vir, devemos ansiar, como no Velho Testamento eles ansiavam pelo Messias. Nós agora, ele já veio, nós ansiamos agora o seu retorno. Ele já veio, então nós aguardamos a sua volta. Mas certamente comemoramos o seu nascimento, porque é digno sim, porque ele é um menino cujo nome é Maravilhoso Conselheiro.